O Por Cima da Zebra está de volta. Grande Prêmio do Japão. Eu sou o Lincoln Guidolin. Estou com o meu amigo Rafa Metzger. Sempre lembrando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. E também nos sigam lá no Instagram, no @Por Cima da Zebra. Fala, Rafa! Olá, pessoal. Olá, assinantes, ouvintes, espectadores do Por Cima da Zebra. Vamos falar um pouquinho aí, uma resenha rápida sobre o que aconteceu no Grande Prêmio do Japão, que ocorreu esse final de semana. Grande Prêmio do Japão em Suzuka, tradicional pista com 5.807 metros. Foram um total de 53 voltas. E neste final de semana, a Pirelli trouxe os compostos o C1, C2 e C3. E tivemos um público total de 255 mil pessoas durante o final de semana, Rafa. Isso aí, público japonês sempre muito fanático por Fórmula 1, dando as caras lá com suas vestimentas, seus bonés, suas roupas, seus uniformes, bem típicos aí de um torcedor fanático de Fórmula 1. E os treinos livres, nós tivemos bastante bandeira vermelha. Teve a batida do Jack Dohan, né? Ele quis fazer a curva 1 sem fechar o seu DRS. Eu acho que a ideia dele não era fazer sem fechar o DRS, né? Mas ele esqueceu de fechar o DRS, né? Lembrando que o DRS ele se fecha automaticamente quando você ou tira o pé do acelerador ou pisa no freio, né? O que acontece é que na curva 1 de Suzuka é uma curva que normalmente os pilotos nem pisam no freio nem tiram o pé do acelerador. Então tem que ter um comando manual, porque senão o sistema não entende que é para a asa móvel fechar. E foi o que o nosso amigo Dohan acabou esquecendo de fazer. Eu acho que ele deixou para o último segundo para tentar aproveitar ao máximo a velocidade de reta e acabou não fechando o DRS, causando aí um grande estrago, sofrendo um grande acidente e causando um grande dano no carro. Quem está esfregando as mãos ali para entrar rapidamente nesse carro da Alpine é o argentino Franco Colapinto, que no final de semana fez testes, salvo engano, em Imola. Sim. O acidente do Dohan aconteceu na sexta, no sábado ele já estava testando. E quem também visitou a caixa de brita durante o final de semana em Suzuka foi o bicampeão Fernando Alonso. Fernando Alonso está sofrendo ali com a Aston Martin, hein? Nem ele esperava ter uma pedra verde para pilotar esse ano. Pelo amor de Deus, que carro ruim. A Aston Martin, acredito que eles estejam concentrando todos os esforços já no carro de 2026, com a supervisão, né, de Adrian Newey. É a esperança do Alonso aí em tentar lutar por mais um título. E também. Mas você sabe que eu li hoje até que o clima na fábrica ali tá bem tenso, viu? Pelos resultados desse ano, né? O negócio tá bem. As nuvens de tempestade estão se formando ali em Silverstone, na fábrica, lá na sede da Aston Martin. E durante os treinos livres também, o que ocorreu bastante foi o fogo no gramado de Suzuka, chamando por várias vezes a bandeira vermelha. Isso aí, grama seca, né, e os carros baixos raspando no asfalto, soltando faísca, resultado, fogo na grama, fogo no parquinho, né, e aí precisavam da bandeira vermelha para poder apagar os pequenos focos de incêndio que iam surgindo às margens do circuito. Treino classificatório, o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto dessa vez ficou no Q1. Sim, acho que o Bortoleto estava bem, porém a pista, né, a pista de Suzuka é uma pista muito rápida, né, com retas rápidas, curvas rápidas, e isso não favorece tanto o carro da Sauber, né, forçando aí, aliado à
falta de familiaridade do Bortoleto com o circuito de Suzuka acabou resultando aí numa 17ª posição no grid de largada. E quem havia até começado bem o final de semana, até andando próximo do Verstappen, foi o Yuki Tsunoda, promovido à Red Bull, mas ele acabou ficando no Q2. Pessoal, essa é a maldição do assento 2 da Red Bull, né? Tsunoda realmente começou bem, chegou a empolgar, andou junto do Max, e no Q2, desculpe, no Qualify deixou a desejar, ficou no Q1, né? No Q2. No Q2, desculpa. Realmente no Q2. E atrás do Liam Lawson de Racing Bulls. Ironicamente, atrás do Liam Lawson. Acho que a gente tem que aguardar mais um pouquinho, né? Eu acredito que o Tsunoda esteja muito mais familiarizado com o carro do que o Lawson. E eu creio que ele vai entregar mais resultados nesse primeiro momento do que o Lawson entregaria. Mas vamos esperar para ver como é que vai se comportar aí a cadeira elétrica número 2 da Red Bull. E já na primeira posição da Red Bull ali, Max Verstappen, é impressionante. Irretocável. Max Verstappen, eu já venho falando, se a McLaren der alguma brecha, eu acredito que ele possa levar esse campeonato. Além do que, eu vejo a Red Bull ali como uma terceira, quarta força do ano. Eles não têm um carro, a Mercedes tem mais potencial. A diferença chama-se Max Verstappen, que fez uma pole espetacular. O cara é fantástico. O cara é totalmente diferenciado de todos os outros pilotos do grid, né? E é o que você falou, a diferença é ele. Então, e a McLaren, os pilotos da McLaren cometem mais erros do que o Max Verstappen, obviamente. Então, meu amigo, se ele estiver perto, ele mesmo disse, né? Se eles errarem e eu estiver perto, pode ter certeza que eu não vou deixar a oportunidade escapar. O narrador da banda, Sérgio Maurício, já vinha cantando ali a pole de Lando Norris, quando o Max Verstappen veio naquela volta espetacular, cravou a pole. Ele praticamente venceu o Grande Prêmio do Japão no sábado. Alonso, né, que é o Alonso, que é super arrogante, disse que aquilo é o tipo de coisa que só o Verstappen consegue fazer. Né, para você ver o nível de perfeição que foi a volta do Verstappen em Suzuka. Há uma cena dos bastidores onde está o Alonso e ao lado o Carlos Sainz. Dá para ver a reação dos pilotos quando vê a perfeição numa volta, o trabalho de um grande piloto. Foi impressionante mesmo. Bom, e a corrida já no domingo, tivemos um pouco de chuva antes, a pista já havia secado, estava um pouco úmida, mas todos os pilotos saindo com os slicks, e o Bortoleto que largou de pneus duros. Sim, a corrida, de um modo geral, ela foi bem conservadora. A largada também, não tivemos grandes trocas, grandes disputas aí na largada. Bortoleto teve uma largada extremamente conservadora, caiu, ele estava em 17º, ele caiu para o último antes da segunda curva, né? Isso mostra que ou ele foi muito conservador na largada, ou então ele perdeu o timing da largada, né? Algo que já aconteceu com ele ano passado, quando ele estava na Fórmula 2, né? Nas primeiras corridas, ele tinha uma certa dificuldade em se entender com o carro para largar. Depois, a equipe Invicta acabou melhorando ali o sistema de largada do carro e ele conseguiu evoluir. Mas, por enquanto, a largada do Bortoleto ela tem deixado a desejar. Tá? O Bortoleto é um excelente piloto, é um cara que tem um futuro super promissor e é um aprendiz. Está aprendendo. É óbvio que ele vai evoluir nesse quesito, né? Ele só precisa encontrar ali o ponto mais confortável para ele poder evoluir nesse quesito de largada. E o Verstappen acabou reclamando um pouco ali das trocas de marchas no começo da corrida, né, Rafa?
Sim, Verstappen e depois Albon também, né? Ambos disseram que estavam com problemas ali nas marchas. O Verstappen reclamando que ele estava com problema nas marchas para ascender, né? Para subir as marchas, mas algo que também poucas voltas depois acabou se normalizando. A equipe, eletronicamente, eles conseguem fazer uma reprogramação. E foi uma corrida até morna, de certa forma. O Verstappen controlou as McLarens, ou teve um maior destaque ali durante as paradas nos boxes, né? Exatamente. A gente teve aí uma disputa, né? Na saída dos boxes entre Lando Norris e Max Verstappen. Onde o Norris reclamou ter sido jogado para fora da pista, coisa que de fato não aconteceu, né? O Norris queria colocar o carro num lugar que não dava para colocar, sobrou a grama para ele, única e exclusivamente por culpa dele, né? O Verstappen ele foi corretíssimo, saiu dos pits, respeitou, Tava na linha dele? estava na linha dele, estava na linha, né? E o Norris que queria se enfiar em algum lugar ali. E saiu reclamando, saiu chorando, enfim, fez um auê ali no rádio, né? Tava mais para uma punição para o Norris por unsafe release, né? A saída insegura, do que qualquer coisa, que o Verstappen não fez nada. Ele que se jogou ali. Poderia ter sido mais conservador e tentar acompanhar, talvez, o Verstappen nessa primeira volta, tentar um bote. Mas ele não fez isso daí. Se jogou Exatamente. na grama. E até após a corrida ali na conversa de bastidores ali, o Verstappen acabou tirando um sarrinho dele ali no cortador de grama. Eu diria que se isso fosse futebol, ele teria simulado, cavou um pênalti ali, simulou uma falta, né? Tentou cavar. Tentou cavar e não conseguiu, o juiz não entrou na dele. Outro destaque da corrida foi o Kimi Antonelli, que chegou a liderar durante essas paradas dos boxes, se tornou o mais jovem piloto da Fórmula 1 a liderar algumas voltas de corrida. Boa corrida do Antonelli. Aliás, o Antonelli vem fazendo uma boa temporada. Tudo bem que ele tem uma Mercedes, mas o moleque tá entregando, hein? Ele tá entregando que eu não vi ele entregar ano passado na Fórmula 2. Então, tô gostando de ver também o Antonelli. E no finzinho da corrida, o Piastri tentou dar uma pressionada ali no rádio para ver se conseguia pegar a posição do Lando Norris, mas a McLaren logo encerrou o assunto e ele mesmo se conteve ali com a terceira colocação. Pois é, e isso é uma coisa que, cara, sou totalmente contra, né? A gente tá na terceira corrida do campeonato, piloto pedindo permissão para brigar por posição. O campeonato não está decidido, não tem primeiro piloto, não tem segundo piloto. Se ele tá com o carro melhor, ele avisa pelo rádio, tô indo para cima. E eles que briguem, claro, dentro do limite da legalidade, né, dentro do limite de segurança, afinal de contas, eles não podem comprometer os dois carros da mesma equipe, mas é isso, os caras têm que começar a brigar. Sempre foi assim, agora, pô, coisa mais burocrática, pedir autorização para passar o companheiro de equipe, daqui a pouco eles vão ter que mandar e-mail de dentro do carro ali, vai ter que ter o botão de e-mail ali para formalizar um pedido, autorização de ultrapassagem. Não dá, né, gente? Vamos correr. E a verdade é que nós tivemos uma corrida plenamente dominada pelo Verstappen. Quando o Norris ameaçava um pouquinho diminuir um pouco a diferença, o Verstappen já respondia, controlava ali, sempre mantendo acima de 1,5 segundos, mais ou menos. Poucas vezes o Norris conseguiu diminuir de 1 segundo, e com uma vitória espetacular, daquelas que entram para a história do Max Verstappen, porque ele dominou a corrida. Dominou. Em momento algum ele foi ameaçado, mandou na corrida, mandou numa classificação, mandou na corrida. Japão é dele, é o próximo primeiro-ministro do Japão, porque o que ele fez ali, meu, São 4 em irretocável. seguida, né? 4 Quatro, vitórias em seguida. acho que 4 poles e 4 vitórias, né? Foi irretocável, Verstappen foi irretocável, pilotou como um tetracampeão. E o final do Grande Prêmio do Japão, vitória de Verstappen com Norris e Piastri completando o pódio.
A Ferrari chegou na quarta colocação com Leclerc, seguido pela dupla da Mercedes, Russell e Antonelli. Lewis Hamilton chegou na sétima colocação. Aliás, ele fez a única ultrapassagem ali em cima do Isaac Hadjar, entre os 10 primeiros. Alex Albon na nona colocação e completando quem marcou o ponto, Oliver Behrman numa ótima corrida com a Haas, marcando mais um pontinho. Fernando Alonso chegou na 11ª posição, seguido pelo japonês Yuki Tsunoda estreando na Racing Bulls. Gasly na 13ª, seguido por Sainz, Dohan e Hülkenberg. Lawson chegou em 17º, Ocon em 18º, Bortoleto na 19ª colocação e Lance Stroll fez uma corrida para apagar, chegando na 20ª colocação, Rafa. Lance Stroll sendo o nosso bom e velho Lance Stroll. Tem o pai que banca, então ele continua ali como piloto da Aston Martin. Ele está tirando uma vaga de qualquer outro piloto que teria mais talento. Aparentemente nem ele mais quer. Parece que ele está ali porque o pai quer que ele continue correndo. Hoje é a única explicação. Sim, se você avaliar, né, todas as imagens, todos os momentos em que os pilotos são filmados, seja no box ou em algum evento de mídia e tal, você pode perceber que o Stroll tá sempre com o cara fechado, sério, sisudo, do tipo, puta, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não tô afim de estar aqui, não precisaria estar aqui. A minha leitura é que realmente ele tá de saco cheio. Já não tem mais paciência ali, tá cumprindo tabela. E vamos falando em tabela, para a tabela do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desse ano. Liderança de Lando Norris, com 62 pontos, seguido de perto por apenas um ponto de diferença de Verstappen, que vem fazendo um campeonato muito bom. Piastri na terceira colocação com 49 e Russell na quarta com 45 pontos, seguido por Antonelli, Leclerc, Albon, Hamilton, Ocon e Stroll, completando os 10 primeiros. Hülkenberg, Behrman e Hadjar, seguido por Tsunoda e Sainz. Gasly, Lawson, Bortoleto, Alonso e Dohan não pontuaram. E o Mundial de Construtores. Liderança da McLaren, que vem com esse carro espetacular em 2025. Seguido e dois pilotos consistentes. Dois pilotos consistentes. Seguido pela Mercedes com 75 pontos. Também pilotos consistentes. A Red Bull com Verstappen com 61 pontos. Red Verstappen. Red Verstappen. Ele marcou 100% dos pontos da equipe até o momento. A Ferrari na quarta colocação com 35 pontos, seguido pela Williams com 19. E na sexta colocação, a Haas com 15, a Aston Martin em sétimo com 10, Racing Bulls e Sauber com 6 e 5 pontos. E zerada ainda a Alpine, que está sofrendo nesse início de campeonato. É isso aí, Alpine zerada. Vamos ver o que o Briatore consegue fazer, né? Eu tenho quase certeza que em breve teremos o argentino Colapinto, mas vamos ver se é suficiente também, porque o Gasly também não está entregando. Então, será que o problema é só o Dohan ou é o piloto mais o carro, né? Falando um pouco dos bastidores da Fórmula 1, saiu a notícia essa semana que haverá uma reunião no Bahrein sobre a possível volta dos motores V10 com o combustível renovável que estão desenvolvendo, Rafa. Pois nós como fãs torcemos, né, cruzamos os dedos, né? A gente sabe que o próprio Vettel, né, já está envolvido no desenvolvimento de um combustível limpo, né? Ele tem uma McLaren do Senna que ele converteu aí para que use esse combustível, e a Porsche também já está desenvolvendo também um combustível sintético limpo aí para os seus carros. Então vamos ver o que vai sair aí disso tudo, né? Eu torço
para que a gente tenha mais barulho, né? Vamos ver. Poderiam utilizar até o etanol, né? Que é uma fonte renovável. Poderiam utilizar. E para o Grande Prêmio do Bahrein, é a grande novidade aqui que a Aston Martin confirmou aqui o Drogovic no TL1 no lugar de Fernando Alonso. Boa, é bom isso. Vamos ver se a gente consegue fazer um comparativo das voltas do Drugo contra o Lance Stroll, né? Muitas vezes eles estão em programas diferentes aí, principalmente nesse TL1. Então, muitas vezes eles têm alguns programas para cumprir durante a classificação, algum desenvolvimento, algum teste específico, mas a gente espera que a gente consiga ter parâmetros para poder comparar os dois, né? E tenho certeza que vai ser muito favorável para o Drugo. E vamos para o nosso bolão. Grande Prêmio do Japão. Quem acertou, quem errou. Olha, erramos todos. Apenas o Paulão acertou a segunda colocação de Lando Norris, fazendo seu primeiro pontinho no nosso bolão, Rafa. Pois é, o Paulão que está de férias nas Ilhas Maldivas ali, nos abandonou, tá vivendo de pesca lá. Paulão, volta logo, a gente tá com saudade, Paulão. E aqui o Rafa segue na liderança com seus 4 pontos. Eu marquei 2 pontinhos e o Paulão 1 pontinho do Grande Prêmio do Japão. E sempre agradecendo a nossa querida Mika, que trabalha com as nossas imagens, faz a nossa parte gráfica, coloca os dados, sempre agradecendo a Mika pela produção e ajuda que nos dá aqui no Por Cima da Zebra. É isso aí, Mika. Valeu. Muito obrigado. E o Paulão mandou aqui o palpite dele para o Grande Prêmio do Bahrein. Pole position de Oscar Piastri. Vitória do Piastri, Lando na segunda colocação e Verstappen em terceiro. Posição da zebra, 8ª colocação. Ele palpitou aqui para Isaac Hadjar. E você, Rafa? Vamos lá. Pole position, Lando Norris. Vitória. Bahrein. Caramba. Eu vou de George Russell. George Russell, Lando Norris e Oscar Piastri. E o P8? P8... Cara, eu vou de Tsunoda. E Yuki Tsunoda na 8ª colocação. Eu vou com a pole position de Oscar Piastri. Vitória do Piastri. Verstappen na segunda colocação e Lando Norris na terceira. E na 8ª colocação, deixa me ver quem que eu coloco na 8ª colocação. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton na 8ª colocação para o Grande Prêmio do Bahrein. E vamos com os horários aqui para o Grande Prêmio do Bahrein. Deixa eu colocar aqui. Na sexta-feira, treino livre 1 às 8h30 da manhã. Seguido depois ao meio-dia, treino livre 2, no dia 11. Dia 12, treino livre 3 às 9h30 da manhã. E a qualificação às 13 horas, a 1h da tarde. E a corrida no domingo às 12 horas, Rafa. Isso aí, semaninha de corrida de novo. Estamos todos felizes, empolgados, porque é sempre assim quando tem final de semana de GP. E vamos ver o que vai dar lá nas terras barenitas. Isso daí, Rafa. Grande Prêmio do Bahrein. E agora sempre lembrando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Não custa nada deixar um like, deixe o seu like. Compartilhe o nosso conteúdo. Estamos também no Amazon Music e no Spotify. E também nos sigam lá no @porcimadazebra no Instagram, Rafa. Deixar um abraço a todos e até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, cuidem-se e até a semana que vem.